Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de R organizado pelo PET-CC. Nessa aula, a gente vai falar sobre duas bibliotecas, a Tidyverse e a Deply. Sobre a Deply, a gente vai falar sobre as principais funções e o operador de pipe. Começando com a Tidyverse. Na verdade, ela é um conjunto de pacotes utilizados para manipulação, exploração e visualização dos dados. Esses pacotes, eles usam um sistema de organização chamado Tidy Então, muitas vezes é necessário transformar os dados antes de usar as funções desse pacote. Para essa aula, a gente vai usar dois pacotes, o Tidyverse e o pacote dados. O pacote dados, ele tem a tradução para português de alguns conjuntos de dados comuns que a gente usou na última aula, como o Iris, por exemplo. Então, vocês podem instalar e carregar os dois na máquina de vocês. Primeiramente, a gente vai falar sobre a organização dos dados. É importante entender que o mesmo conjunto de dados pode ser representado de diferentes formas. Essas tabelas aqui, elas estão disponíveis no pacote de dados, então vocês podem visualizar estas e outras que são representações de um mesmo conjunto de dados, que são dados a respeito de casos de uma determinada doença nos anos de 1999 e 2000 no Afeganistão, no Brasil e na China. Então, olhando para essa primeira tabela, a gente tem 4 colunas, uma com os nomes dos países, outra com os anos, uma com o número de casos e o total da população. Aqui nessa segunda tabela, a gente já tem duas colunas diferentes. Então, ao invés de ter casos e população, a gente tem um tipo, que daí contém os valores caso e população e a contagem de cada um dos tipos. E na tabela 4, a gente tem os anos aqui nas colunas e o número de casos em um determinado ano dentro da célula, de cada célula dessa tabela. Então, esses dados podem ser mais difíceis ou mais fáceis de manipular, dependendo do formato deles. De antemão, eu já posso dizer para vocês que essa primeira tabela está no formato Tidy e as outras não estão num formato muito adequado para manipulação. E a gente já vai entender o porquê. O formato Tidy, ele tem 3 características básicas que devem ser seguidas para que a gente possa utilizar as bibliotecas desse pacote. A primeira é que cada variável é uma coluna. Então, se uma coluna, nesse caso aqui, vamos voltar aqui. Se uma coluna diz que ela está guardando casos, ela tem que ter o número de casos. Esse valor aqui se refere apenas a ele. Então, a gente não pode ter, como nessa tabela 4, por exemplo, que tem o ano, o número de casos, porque a gente está falando que essa coluna aqui é referente a 1999. É um trabalho mais difícil depois de manipulação. A segunda primitiva é que cada observação é uma linha. Então, se eu estou observando num determinado país, essa observação vai ocupar uma única linha dessa tabela. Cada valor é uma célula. Essas células, então, elas têm um valor único, elas não podem ser multivaloradas. E existem vantagens de utilizar esse formato. O primeiro é a consistência. Então, é mais fácil de entender as ferramentas de manipulação adequadas para aquele conjunto quando elas estão nesse formato. E a segunda é a natureza vetorial do R. Quando a gente tem variáveis em colunas, a gente consegue utilizar essa característica principal do R para manipulação. A gente acessa as colunas utilizando o operador de cifrão, então a gente consegue fazer operações em colunas inteiras usando a natureza vetorial do R. E se elas estão nesse formato, a gente consegue prever quais valores que ela pode assumir de uma maneira bem efetiva. Então, aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de dados chamado Billboard, que armazena a posição das músicas na Billboard nos anos 2000. Esse conjunto de dados está dentro de um dos pacotes do Tidyverse. Então, aqui a gente tem algumas colunas que falam a respeito de uma música, uma determinada faixa de um determinado artista numa certa data. E aqui cada coluna é uma semana e cada coluna de cada semana armazena a posição daquela música em uma determinada semana. O primeiro passo para a gente
entender se está ou não no formato tidy é primeiro identificar as variáveis e observações. Aqui, o que a gente pode entender a respeito desta parte da tabela é que essa coluna, ela diz respeito à semana. Só que os valores que ela armazena dizem respeito à posição daquela música. Então, quando essas duas informações são distintas, significa que esse conjunto de dados não está no formato type. Então, o segundo passo é pivotar. A gente vai fazer com que as variáveis estejam nas colunas e as observações passem a estar nas linhas. O que a gente está observando aqui? A gente está observando a posição de uma música na Billboard em uma determinada semana. Então, a gente precisa que exista uma coluna chamada semana e uma coluna chamada posição, porque daí essa observação vai estar completa. Aqui a gente tem uma mistura, né? A gente tem todas as posições de uma determinada música em todas as semanas em que ela pode estar na Billboard. Então, para fazer essa transformação, a gente vai usar uma função chamada pivot longer. Essa função, ela vai receber 3 argumentos neste caso aqui. O primeiro é o chamado calls, que vai receber o valor das colunas que devem ser pivotadas. As colunas que contêm observações que, na verdade, devem estar em linhas. Então, a gente vai identificar essas colunas de uma maneira geral, usando a função starts with e indicando qual que é a primeira letra de início dessas colunas. Também poderia ser WK, nesse caso. E isso é para a gente não precisar estar listando todas as colunas. Nesse caso, isso é possível. E a gente vai passar para o próximo argumento, que é o names_to, que ele vai nomear a variável que está nas colunas. A variável que está nas colunas é a semana. Então, a gente vai criar uma nova coluna chamada week, que vai receber esses valores que estão nas colunas que vão passar a estar nas linhas. E o último argumento é o values_to, que vai nomear as variáveis que estão nas células, que estão dentro daquelas colunas semanas que a gente viu. Então, a gente vai criar uma nova coluna chamada position, e esses valores que estão nas células vão passar a estar nessa nova coluna. Aqui a gente usa este operador, que a gente chama de operador de pipe. Ele faz parte do pacote tidyverse, e a função dele aqui é passar como argumento, como primeiro argumento da função para a função da direita, o resultado da operação da esquerda. Aqui no caso, a gente vai ter só uma operação, então o resultado daqui é puramente o conjunto de dados músicas. Então seria a mesma coisa que escrever músicas aqui. Mas a gente vai entender o porquê que esse operador é importante e como ele facilita a nossa vida. Aqui está o resultado dessa operação. Então, vocês observam que tem 2 colunas, ao invés de todas aquelas que a gente tinha sobre semanas. E apareceram aqui alguns valores vazios. A gente já tinha eles, mas esses valores vazios, o que significa? Que aquela determinada música, a partir da semana 8, já não estava mais na Billboard. Então, a gente pode excluir esses dados, porque eles não nos trazem nenhuma informação útil. A gente vai ver isso, mas primeiro vamos ver o operador de pipe. Esse operador, ele é definido nesse pacote aqui, que faz parte do tidyverse. A gente não precisa instalar ele separado, porque, como eu disse, o tidyverse é um conjunto de pacotes. E então, ele vai pegar o resultado da esquerda, colocar como primeiro argumento da função à direita. Dessa forma, ele basicamente permite operações sequenciais empilhando resultados. E também é possível usar o ponto para modificar a posição de inserção desse argumento da esquerda. Um exemplo seria aqui, a gente vai ter um valor x e uma função genérica f. Isso aqui é só para fins de exemplo mesmo. Então, a gente tem esse resultado x que a gente vai passar para essa função. Só que a gente não quer passar como primeiro argumento. O primeiro argumento da função f é o y. Então, a gente pode posicionar o x com um ponto. Se a gente quer passar como segundo argumento, a gente põe aqui um pontinho no lugar que iria o x. E
Para não precisar estar digitando esses 3 caracteres em sequência todas as vezes que a gente precisa dele, a gente pode usar um atalho no RStudio, que é o Ctrl Shift M. Vamos ver, inclusive no RStudio, essa questão de empilhar. Aqui a gente tem um vetor V que tem 5 números negativos. Vamos criar ele. Digamos que a gente queira calcular a média dele. Só que a gente quer calcular a média com os valores absolutos. Então, a gente quer primeiro fazer a operação de transformar todos os números em positivos e depois calcular a média. A gente podia fazer isso colocando a função ABS, que traz os valores todos positivos, dentro da função média. A gente teria esse valor. Só que a gente também pode concatenar, empilhar soluções usando o operador de pipe. Então, aqui eu posso passar V para ABS, que vai me resultar nesses dados aqui, e eu posso pegar o resultado disso e passar para média. Então, se eu fizer essas operações em sequência, eu vou ter o mesmo resultado do que essa aqui, que é meio que uma caixinha, né? Colocando uma dentro da outra. Aqui a gente tem uma operação mais horizontal, bem mais interessante de visualizar. Voltando à nossa tabela da Billboard. A gente tinha aquelas colunas com valores NAD, quando as músicas não estavam mais na Billboard, mas os dados delas estavam lá. A gente não precisa delas. Então, a gente pode adicionar um novo argumento na função pivotLonger, que é valuesDropNA igual a true, que assim como a gente viu na outra aula, o na.rm, ela vai simplesmente tirar todas as linhas. Naquele caso, era para ignorar. Aqui a gente vai simplesmente excluir todas as linhas que tem NA na coluna position. Então, dessa forma, todas as linhas que tem NA vão sumir. E uma outra coisa que a gente pode fazer, uma outra alteração, é na coluna de semanas. Na coluna de semanas, a gente tinha todas começando com WK. A gente não precisa. Inclusive, é interessante que se a gente quisesse fazer outras operações depois, é interessante que tivesse só os números. Então, a gente pode concatenar o resultado dessa primeira expressão com uma nova, usando a função mutate. A gente já vai entender um pouco melhor sobre ela. E a gente vai fazer com que a coluna week receba o resultado desta função, que é parse number, passando week. Ela vai extrair uma sequência de valores de dentro de uma string. Então, todos os valores que estão depois de WK vão ser extraídos e convertidos em um valor do tipo numérico.